Shalom, povo de Deus, bom dia a todos, estamos aqui para o nosso devocional, amém? Hoje Gênesis 20, 21 e 22, mas é claro que não dá para nós comentarmos tudo, e também essa não é a intenção de comentarmos tudo, mas principalmente aquilo que nos chamou mais atenção, aquilo que ministrou ao nosso coração, e assim também fazermos a devida aplicação. Eu quero só mencionar o que está no capítulo 22 de Gênesis, chamado Akedah de Isaac, ou o quase, sacrifício de Isaac. Capítulo 22, verso 2, que diz assim: acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Amém? Esse aqui é um dos textos mais conhecidos, um dos textos mais difíceis de entender através da razão. Se nós tentarmos entender pela razão, nós nunca vamos compreender. Mas quando levamos para a dimensão da fé, no sentido de compreender os propósitos, o que Deus tem através de tudo isso, fica um pouco mais fácil e nós podemos agradar a Deus, porque nós só podemos agradar a Deus se nós crermos naquilo que Ele nos pede, naquilo que Ele nos ensina. Então nós temos aqui esse evento no qual o Isaac é levado para ser sacrificado pelo seu pai Abraão. E é interessante que o texto fala assim: Isaac, a quem amas. Tem alguns aspectos aqui que eu quero trazer, porque o texto ele é muito rico e nos leva a ter várias compreensões do texto. E onde eu quero primeiramente destacar é que esse contexto aqui ele é um paralelo com a obra de Cristo Jesus na cruz por todos nós. Aqui Abraão representando Deus, no caso, aqui no Novo, se nós levarmos para o Novo Testamento, claro, e Isaac representando a figura de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vê que em nenhum momento Isaac questiona, mas se entrega ao Pai, crendo e confiando naquilo que o Pai tinha para fazer. E de igual modo, o Pai também, sem questionar, sem digamos assim, contrariar o comando de Deus, aqui no caso, Abraão, ele faz assim com as ordens que Deus mandou, sacrificar Isaac. É chamado de Akedah, o quase sacrifício de Isaac, porque Isaac não chega a ser sacrificado, mas e isso iria acontecer, mas claro que Deus intervém. E lá no capítulo 11 de Hebreus fala que Abraão, ele acreditou que Deus ia fazer alguma coisa, no caso que ressuscitaria Isaac novamente. Esse texto, como eu falei, ele é um paralelismo da obra que Jesus fez por todos nós. Então, nós vemos aí, é um paralelismo tremendo, do amor do filho para com o pai em aceitar o que o pai estava determinando. Um outro paralelismo também nesse texto é justamente o amor que o pai tinha para com o filho. O texto diz que a quem tu amas. Então Deus também amou o mundo de tal maneira, diz também, diz o livro de João, o Evangelho, capítulo de número 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Amém? E também o livro de Romanos 8, 32 diz que o pai, não poupou seu próprio filho, mas antes por todos nós o entregou. Então isso mostra esse paralelismo do amor, do pai para com o filho, em detrimento da humanidade. Então um paralelismo bem interessante. Outro ponto que eu quero destacar aqui, um segundo ponto, que aí já entra já numa interpretação mais profunda, digamos assim, e talvez um pouco oculta do texto, é justamente a questão de ser uma questão muito única nas Escrituras. Provavelmente nós não veremos e não haverá
um evento parecido como este de Abraão com Isaac em outro lugar das Escrituras. Eu digo assim, um evento idêntico, né? Ele é único porque ele serve como um paralelismo, né, do futuro, do que iria acontecer na obra que Jesus ele fez por todos nós. Assim como também não haverá um outro alguém que morra pela humanidade, se entregue dentro de todo esse contexto, sendo filho de Deus e tudo mais, porque Jesus é único e é um evento único e serve para todas as gerações, né? Então, assim, mas o que nós podemos tirar para a nossa vida desse contexto aqui? Dizem os sábios, né, de Israel, os estudiosos da palavra, que Isaac, ele, como filho de Abraão, né, e filho da promessa, ele tinha um lugar muito especial no coração do pai. Assim, evidentemente, claro que qualquer filho tem um lugar muito especial. Mas por ser também o único filho e o filho da promessa, e todo o contexto que envolve a vida de Isaac, Abraão, ele sutilmente foi levado, talvez, a amar o filho muito mais do que a Deus. Então, esse evento também leva Abraão a uma libertação. Libertação do quê? Libertação do próprio filho. Apesar de amarmos, né, a nossa família, né, as coisas, né, que nos conquistamos e lutamos, nada pode ocupar o lugar que é único de Deus. Jesus ele veio trazer uma grande lição que nós devemos viver hoje, que é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, de todo o teu ser. E aí, queridos, Deus ele sabe quando o nosso coração é movido a amar outra coisa, ou colocar outra coisa, ou alguém no lugar dele. Não que Deus quer, por exemplo, que pegamos o que necessariamente é o que nós estamos, talvez, colocando no lugar de Deus e possamos sacrificar, como eu disse aqui. Esse evento é único e ninguém deve fazer semelhantemente. Então ninguém vai pegar seu filho e fazer algo desse tipo, ou sua esposa, enfim, sua mãe, seu pai vai pegar e nós vamos fazer isso. Não é isso que o texto quer dizer. Mas nós sutilmente colocamos, sim, outros no lugar do Senhor, e o Senhor ele sabe quando isso acontece. Então, como Deus ama o seu povo, o que ele sempre vai fazer? Ele vai sempre nos levar a nós reorganizarmos a nossa vida nessa perspectiva. Como eu falei, Jesus nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas. Então essa mensagem ela tem quase 4.000 anos, né? Eu digo assim, a partir de Abraão, né? E mais de 2.000 anos com o Senhor Jesus, e a mensagem ela não mudou. Aqueles que estão em aliança com Deus, que amam a Deus, nada pode ocupar o lugar maior de Deus. Vou dar um exemplo para você, trazer aqui para a nossa vida aqui. Suponhamos que Deus te deu um emprego. Legal, você foi abençoado com um emprego. E aí Deus nas Escrituras nos deu um dia, seja pelo menos um dia, nós devemos devotar a Deus, entregar o nosso coração e cultuarmos a Deus. Agora veja, Deus nos dá um emprego e aí nós trabalhamos 7 dias na semana, aí na outra semana mais 7 passa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos nessa mesma pegada. Com certeza aí o emprego já tomou o lugar de Deus. Então o que Deus quer que nós façamos? O que Deus vai trabalhar? Para que nós possamos voltar e devotar tempo a Ele, porque dá sim para nós tirarmos pelo menos um dia na semana para prestar culto a Deus. É o mínimo do mínimo do mínimo. E nesse dia nós entregarmos o nosso coração a Deus. E não apenas isso, durante esses 7 dias, será que não existe algumas horas no dia que não podemos prestar culto a Deus? Então, nesse sentido, com certeza, nós estamos amando mais as coisas do que a Deus. Ou propriamente um filho. Deus sabe do nosso coração. Claro que numa situação mais drástica, já vimos histórias de testemunhos de pessoas que Deus, por algum motivo, na sua soberania, Ele recolheu o filho de alguém. Talvez para alguém pensar, poxa vida, na verdade eu vivia em prol apenas do meu filho. Como testemunhos de pessoas de homens que devotaram a vida apenas à esposa. E Deus permitiu algo acontecer para que a pessoa caísse a ficha e falasse, nossa, na verdade eu amava mais a minha esposa do que a Deus.
Então, apóstolo, isso quer dizer então que quando nós amarmos a Deus, nós vamos abrir mão da família, dos filhos? Não é isso. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você vai amar de forma correta seu pai, seu filho, o seu trabalho, os seus estudos. Você vai amar de forma correta, sabendo que tudo, a partir do amor que você tem a Deus, é que tudo vai se desenvolver. E quando nós invertemos essa ordem, tudo vai ficar ruim na nossa vida. Então, com essa palavra, eu quero dizer para você o quê? Que apesar de amarmos a nossa família, as coisas que nós recebemos de Deus, enfim, termos carinho por aquilo que recebemos como dádiva do Senhor, nada pode ocupar esse lugar. E Deus sabe muito bem o que ocupa o nosso coração. E sempre Ele vai trabalhar. Talvez, na sua soberania, Ele vai tirar pessoas, talvez. Talvez, na sua soberania, Ele vai permitir uma enfermidade, não sei. Talvez Ele vai permitir alguma perda. Como disse C.S. Lewis, As tribulações que passamos, elas são um microfone, elas são um alto-falante. Deus bradando para chamar a nossa atenção, para dizer: ei, tu não é nada não, cara. Tu não é nada, tu só é alguma coisa se tu me servir. E o ser humano insiste em achar que é alguma coisa, Então, essa passagem também nos ensina e nos leva a essa reflexão, Então eu pergunto, qual é o Isaac que está na sua vida? Que está impedindo de você amar a Deus sobre todas as coisas. Porque Deus quer que você entregue o seu Isaac hoje. Vou dar um outro exemplo para você. Talvez Deus tenha te abençoado com muita riqueza ou com bens, e nós gastamos tudo e não temos, a sensibilidade de tirar aquilo que pertence a Deus como uma forma de gratidão, como, por exemplo, nossos dízimos, nossas ofertas, sermos, contribuintes da obra do reino do Senhor como uma forma de gratidão por tudo que Ele nos dá. Então, Deus tem os seus mistérios, mas uma coisa é fato: sempre Deus vai estar trabalhando em nossa vida para que nós possamos colocá-lo em primeiro lugar. E apesar de Abraão andar com Deus, ser amigo de Deus, por ser amigo, Deus sabe quando nosso coração sutilmente está sendo levado a colocar Deus em segundo plano e colocarmos pessoas, colocarmos bens, desejos na frente de Deus. E às vezes, ou em muitas vezes, o que nos acontece, na verdade, é um chacoalhar para dizer assim: ei, volta o teu coração para mim. Volta o teu coração para mim. Amém, queridos? Então, que Deus te abençoe com essa palavra, que Deus nos ajude a amá-lo sobre todas as coisas, porque quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, tudo vai ser maravilhoso. A promessa de Isaac vai se cumprir, o Isaac vai vir, a promessa de um filho, a promessa de uma família restaurada, a promessa de saúde, promessa de tantas coisas. Mas lembre-se disso, Deus quer sim estar em primeiro lugar no nosso coração. E nós devemos isso fazer por amor, por reconhecimento e por aquilo que Ele é digno. Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração e de estar sim em primeiro lugar. Que tudo que façamos seja para a glória dEle. Amém? Que Deus abençoe a sua vida grandemente em nome de Jesus.